aí. Já tá? Tá ao vivo. No Instagram acho que ainda não. Tá verificando a conexão. Yeah. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vamos nos preparando enquanto o pessoal entra. A gente sempre tem esse tempinho, né? Para ir começando a conversar, a dar as boas-vindas, a falar um pouquinho, a partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivendo até o pessoal ir entrando, né? E eu já quero começar. A gente vai ser taxativo e insistindo nisso, mas queria pedir mais uma vez, gente, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, corra lá, clique lá, Comunidade Católica fácil, né? Alicerce, no YouTube. Fácil. Tem o link aí pelas nossas redes sociais. Depois eu vou pedir pro pessoal no final da nossa live deixar aí o link para ficar mais fácil ainda. Clica e se inscreva no nosso canal para você também poder nos ajudar a expandir a nossa missão, a nossa evangelização. É claro que quando a gente fala de expandir, é no sentido assim de que outras pessoas também sejam atingidas pela graça de Deus. Nós somos aqui apenas instrumentos dessa graça, nas mãos de Deus. Deus que nos deu esse carisma, Deus que nos deu essa missão. E a nossa vida é para isso, para a gente poder partilhar a experiência que nós fizemos com este Deus tão bondoso, tão amoroso, generoso. Não ajuda, não faz com que a gente fique guardando, né? A gente não consegue guardar isso para nós. A gente precisa colocar para fora, né? A gente precisa externar. No Evangelho Gáudio, o Papa vai dizer isso, né? No documento da alegria. Ele fala, o Papa diz que quem faz uma experiência com Deus, é impossível a pessoa não ser um missionário. Né? Às vezes as pessoas nos olham e falam, o pessoal da comunidade Alicerce é missionário. Não. Discípulo missionário é aquele que faz essa experiência com Deus. E essa experiência profunda com Deus desperta o desejo em nós de anunciar o Evangelho. E é por isso que a gente insiste com vocês aí para a gente chegar até o YouTube. Por quê, gente? Porque a gente quer chegar no coração daquelas pessoas que necessitam, né, mais profundamente, as pessoas que estão passando aí pelo YouTube. Então a gente deixa esse convite para você. Você já se inscreveu aí? Manda aí, a gente tem os videozinhos, vai chegar aí essa semana mais videozinhos aí no seu celular. Manda para o seu amigo no serviço, os seus colegas da faculdade, as pessoas próximas de vocês, para que também outras pessoas possam nos ajudar a conquistar aí, chegar nesses 1000 inscritos, né, pelo YouTube aí, para a gente expandir essa evangelização, porque o nosso coração nesse tempo de pandemia é um coração que está necessitado, né? A gente que estava nas atividades dentro das escolas, Fundação Casa, a gente que ia muito na casa das pessoas, né? E o nosso coração está cheio dessa vontade. Então as redes sociais, também a gente traz esse mesmo desejo de chegar às redes sociais e de expandir esse carisma que Deus confiou a cada um de nós. As lives, tudo que a gente tem feito, o fato hoje da gente ter criado um canal no YouTube para poder também fazer as lives por lá, e eu acredito que o YouTube é um meio assim que acaba expandindo mesmo as missões, gente, é uma missão, né? É um meio de entrada para poder chegar até a sua casa, para poder chegar até outras pessoas, esse mesmo entusiasmo, essa mesma criatividade, essa mesma ousadia que a gente ia nos retiros, ia para as escolas, para a Fundação Casa, é o mesmo ardor missionário que a gente traz para as nossas lives. Então existe também toda a direção para que a gente possa chegar aqui e ajudar você também. A gente vai vendo, são tantas notícias, são tantas situações difíceis hoje. Esses dias mesmo eu estava pensando, sábado, eu fiquei assim, nossa, as pessoas estão sofrendo tanto, são tantas partilhas que nós vamos ouvindo, né, Ângelo? São tantas mensagens nas vendas, né, que a gente vai até as pessoas entregando os pães de mel, os cones, as pizzas, a gente vai conversando com o outro e a gente percebe assim, as pessoas estão sofrendo. Não agora só nesse período de pandemia, mas já antes disso, né? Então a gente precisa fazer algo para ajudar, para essa compaixão, né, que Jesus pedia, se sentir com as pessoas e poder ser movido a dar uma palavra de esperança,
a olhar para você e dizer assim, não desista. Continue, né? Continue em meio aos sofrimentos, continue em meio às dificuldades, aos obstáculos. Então, é alicerce por isso. Precisamos estar ali sustentando muitas pessoas na espiritualidade, naquilo que as pessoas estão vivendo. Então, o próprio nome da nossa comunidade já diz, né? É a base, gente, é aquela que sustenta. Então, a nossa oração, os nossos momentos aqui, é para que também o alicerce seja o alicerce da sociedade, seja o alicerce da família, seja o alicerce da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos idosos. Então é por isso que nós estamos aqui. Então, para iniciar, né, o pessoal vai chegando aos poucos aí. Sabe que no Instagram tá tudo certo? Tá, né? Tá ao vivo ali também. Pessoal, será? Se estiver no Instagram, dá um joinha só pra gente saber se tá tudo certo. Ficar desligado, né? Mas beleza. Pessoal, vamos iniciar então com a nossa oração, pedindo para que Deus, através do teu Espírito Santo, possa abençoar essa noite, nessa segunda-feira, para que nós possamos ficar preenchidos dessa graça de Deus, para que possamos ser transformados nessa noite de hoje, a partir dessa live que nós iniciaremos. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí. Será que parou aqui? Peraí, gente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Instagram sempre dá um probleminha, né? Será que tá tudo certo ali, Bruno? Não, acho que agora tá. Acho que tava no Stories ali no... Será? Acho que tava. Aí, ó. Tá ao vivo, mas caiu de repente. Enfim. Gente, desculpa, rede social é assim mesmo, né, gente? Não, mas todo mundo que faz, né, tá fazendo as lives, sempre tem uma coisinha que vai acontecendo. E a gente quer iniciar essa live hoje. Hoje, esse evangelho que a gente vai partilhar, galera, é um evangelho que é muito conhecido, é o evangelho do dia de hoje para nós católicos, mas para os evangélicos também muito é usado na igreja evangélica, em toda denominação aí cristã, porque é o evangelho que norteia a nossa fé. Ele é até meio confuso, mas que com certeza a partir dessa live você vai sair aí com uma experiência diferente desse evangelho. A palavra que nós vamos partilhar aí, pessoal da comunidade, se quiser colocar aí o evangelho do dia, está em Mateus, no capítulo 5, no versículo do 1 ao 12, que é o Bem-aventuranças. Quem não conhece o evangelho das bem-aventuranças, né? Ou, para ficar mais fácil, Sermão das Montanhas. Sermão das Montanhas. Vamos então lá, pessoal da comunidade aí, se quiser colocar o evangelho aí para o pessoal pegar na sua Bíblia, a gente vai começar então a partilha desse evangelho. Eu vou ler o evangelho e depois a Bruna começa aí dando início à nossa partilha, beleza? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos
aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Que paradoxo, né? Falar de alegria e sofrimento. Ao mesmo tempo, né? Ao Uma mesmo confusão tempo. na nossa cabeça, né? Como alegrar e mais, não é uma alegria qualquer, né? Alegrai e exultai. Quanta alegria diante de tanto de quando Jesus está falando, né? Alegrai-vos quando você chorar, alegrai quando você conseguir atingir um coração pobre, alegrai quando você for injustiçado. Como que nós vamos alcançar essa dimensão da vida? E antes de nós começarmos a nossa live, eu partilhava com o Ângelo assim: todo mundo, sem exceção, quando vem este mundo, a gente deseja, a gente tem um anseio pela felicidade. Todo mundo. Se você perguntar assim, né? O que você quer? Quero ser feliz. E essa felicidade se torna uma busca. Eu vou buscar pela minha felicidade. Aí a gente vai ver frases como: eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero a minha liberdade para ser feliz. Eu quero conquistar o meu espaço na sociedade para ser feliz. Eu quero construir meus sonhos para ser feliz. Eu quero chegar no topo lá da minha vida profissional para ser feliz. E tá, tudo isso tem sentido e tem valor. Faz parte. No entanto, gente, não dá para ser feliz se você tirar Deus da sua vida e da sua história. Porque todos nós fomos criados por Deus. Este Deus Trindade Santa que nós celebramos ontem, o Deus Criador, o Cristo Santificador e o Espírito que nos dá essa possibilidade da salvação, né? O Espírito Santo salva, Jesus o Salvador, o Espírito Santo Santificador, o Espírito Santo que nos possibilita, né, a gente buscar essa santidade. Esse Deus tão generoso, tão cheio de amor, nos cria para o amor. Nos cria de uma forma única. É tão bonito de quando você consegue chegar na experiência de olhar para si e pensar assim: eu sou uma alma única e irrepetível. Só existe eu no mundo. Naquele dia em que eu nasci, Deus pensou. O vídeo de novo está pausado no Instagram, mas tudo bem. Vamos ver se ele vai reconectar e vai voltar. Instagram, gente, desculpa, é que o Instagram tá caindo toda hora aqui. Se você estiver no Instagram, corre lá pro Facebook. Não adianta falar que parou ali. Quem tá me ouvindo? Vamos dar continuidade, vai dando continuidade. Tá reconectando. Qualquer coisa a gente encerra e começa de novo no Instagram. Sim. Mas enfim, gente, de você olhar pra você e conseguir perceber esse amor de Deus que foi transbordado, que foi derramado no seu coração. Um amor que foi capaz de te fazer único e exclusivo. Não existe ninguém igual a você. Naquele dia, Deus quis te criar. Deus quis que você viesse a este mundo com um propósito, com um projeto. Por isso que no videozinho da nossa chamada de hoje, né, da live, eu subi a gente tem um barranco, né, lá na nossa sede,
E eu subi para ficar Ponto mais mais alto. alto, né? O ponto mais alto lá da comunidade. Eu fiz questão de subir naquele barranco e ficar no ponto mais alto da comunidade, para lembrar cada um de nós que nós não fomos feitos para vivermos apegados simplesmente às coisas desta vida, desta terra, a vivermos momentos passageiros, porque Deus nos fez para buscarmos as coisas do alto. Deus nos fez para buscarmos aquilo que é eterno, gente. E se a gente parar, né? Se a gente olhar, analisar, gente, toda a situação que a condição humana está vivendo, e se a gente olhar só para aquilo que é palpável aos nossos olhos, nós vamos nos frustrar e nós vamos dar margem aí, então, para olhando para todo esse sofrimento, olhando para toda essa situação, nós vamos aí justificar, então, a nossa infelicidade. Nós vamos arrumar uma justificativa se o nosso olhar hoje, na situação que nós estamos vivendo, né, de tantos causos aí, se a gente olhar somente para isso e não tiver um olhar que vai além, que transcende essa vida, que tem um olhar que vai além daquilo que acontece aos nossos olhos, a gente nos frustra. Porque senão a gente fica parado, né? Como é que a gente vai vivenciar diante dessa realidade sem um ideal ainda maior? E a bem-aventuranças vem trazer justamente isso. Esse algo maior. Esse algo maior. Porque a bem-aventuranças vai nos dizer que a vida não pode parar nessa condição que os nossos olhos conseguem ver. E é por isso que a Bruna falou desse paradoxo. A gente encontra o paradoxo aí, essa duplicidade da palavra, né? Como que a gente vai se alegrar na pobreza de espírito? Como a gente vai ser feliz quando chorar? É estranho até falar isso. Mas como, Angel, como, Bruna, que a gente vai chorar na nossa felicidade? Como que a gente vai ser feliz nas nossas lágrimas? Como a gente vai ser feliz quando a gente for caluniado? É difícil entender isso, né? Só quero abrir um parênteses aqui, gente. Quando Jesus fala assim, bem-aventurado, né? Felizes sois vós que tendes um coração pobre. Esse coração pobre, não estamos falando de uma condição social. Não é isso. Jesus está falando do coração, de uma alma desprendida, de uma alma capaz de abraçar as outras pessoas, de uma alma que é capaz de sair de si. Sabe, de quando a gente para de olhar simplesmente para nós. E a gente consegue, a partir, eu reconheço Deus que está dentro de mim, eu reconheço que eu sou uma pessoa única, eu reconheço que eu sou amada e amado por Deus, e, portanto, eu sou capaz de amar também. E eu vou encontrando a felicidade quando eu consigo viver esse processo de doação, de ajudar o próximo, de servir aqueles que precisam, de servir dentro da minha casa, de servir no meu serviço, de ir além daquilo que eu ganho, de ir além da função que eu fui chamada a realizar. Sabe, um coração desprendido das coisas deste mundo. Até porque não justifica, né? A gente vê as situações, e até um tempo atrás, no começo da pandemia, o nosso fundador falava isso, né? A situação não é a condição de salvação. Quem salva é Jesus Cristo. Então, o fato da pobreza não quer dizer a condição de salvação. Porque, então, eu nasci pobre, eu já estou salvo. Não. Porque a gente que está aí hoje, dentro dos meios aí, de diversas situações econômicas, de todas as classes sociais, a gente vai olhando que muitas pessoas que vivem essa pobreza de fato, mas que o seu coração, né, as pessoas não têm nada muitas vezes dentro de casa, as pessoas passam necessidade, as pessoas passam por grandes necessidades. Mas você olha para as pessoas, o coração dela, como que é? Um coração de ostentação. É um coração que é pior de quem tem dinheiro. Cria uma ilusão tão fora, porque ela vai começando a acreditar naquilo. Né? Ela começa a acreditar que ela pode, então ela coloca uma corrente, ela coloca um celular no bolso e ela começa a achar, ela começa a viver. Em função de status, né?
e coisa que é irreal, né? Então, não é condição social. Claro que a condição social nos aproxima de Deus, né? Porque daí você busca o seu sofrimento, nos lança a buscar a Deus. Mas isso não justifica a nossa salvação, né? Sim. Olha, gente, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo ali no Instagram. Parece que ele tá dando um tempo e já corta, né? Não sei se tá programado por um tempo só. Daqui a pouco eu coloco ali de novo, vamos ver. Não sei se daí tem que excluir o vídeo e voltar. Tá. Tá caindo toda hora. Vamos lá. De novo. Terceira tentativa porque a gente não desiste, né? Vamos seguindo porque nós não vamos desistir de continuar esse vídeo. Então, assim, quando a gente falava dessa busca da felicidade, dessa busca do nosso espaço no mundo, e colocando aqui as bem-aventuranças, a condição do coração pobre, a condição de servir e de se doar, eu me lembrei muito de Santo Agostinho, daquela famosa frase dele, tarde te amei. Porque Santo Agostinho, gente, ele era um homem muito inteligente e ele vivia em busca da verdade da sua própria existência, da verdade da sua vida, da verdade da sua história, da verdade das coisas do mundo. E ele não conseguia o encontrar. E um belo dia, diante de uma homilia, ele encontrou, ele se deparou com a verdade das nossas vidas, que é Deus. Deus nos traz a verdade, Deus nos mostra o caminho, Deus nos dá a condição para vivermos essas bem-aventuranças. E a partir disso ele diz, tarde te amei. E por que eu estou colocando essa questão de Santo Agostinho? Porque se a gente tirar Deus da nossa história, gente, ou se nós simplesmente vivermos práticas religiosas sem encontrar Deus dentro do nosso coração, sem ter uma experiência concreta com Deus, nós vamos olhar para isso daqui e achar que é um absurdo. É uma loucura. É uma loucura. Ou então nós vamos viver a nossa vida naquele, hoje eu preciso de Deus, eu vou lá, faço uma oraçãozinha, hoje eu vou lá e vou numa missa, né, quando eu voltar, vou lá no culto, você que é evangélico, não sei, vou lá buscar a minha fé em algum lugar que você acredite. Mas aí a gente não vai tendo constância, não vai permitindo com que este Deus habite dentro de nós e vá nos transformando. Então, as bem-aventuranças é um processo, um caminho de santificação. E a partir dessa santificação, nós vamos nos encontrando e nós vamos sendo felizes. Sabe? Não há felicidade fora desta verdade de Deus. Não há felicidade fora do nosso coração. Porque muitas vezes, o que a gente percebe? Nós vamos encontrando momentos felizes, momentos prazerosos, momentos para nos trazer um sentido de vida fora de nós, né? Fora da nossa realidade. E é muito interessante quando você fala assim, Bruna, dessa felicidade, né? Dessa busca dessa felicidade, gente. Porque quando a gente olha as bem-aventuranças, a gente fala, nossa, é loucura. Mas todos nós vamos passar pelas lágrimas que colocaram aqui. Todos nós, né, vai passar, felizes que são mansos, vai passar pela ira, vai passar pela raiva, vai passar pela perder a cabeça, né? Todos nós, isso daí é para todos, né? A questão da misericórdia, quantos de nós vão ser injustiçados? Isso daí está na nossa condição. Isso muitas vezes, quem nasceu, gente, quem veio para esse mundo, cada um de nós vai passar por essa situação. A gente pode achar até absurdo. Nossa, mas é absurdo diante dessa realidade da palavra de Deus. Não, todos nós vamos passar por essa realidade. Qual é a diferença de ter essa vida em Cristo? É que diante dessas realidades, a gente encontra um sentido maior. A gente encontra verdadeira alegria quando nós passarmos por essas dificuldades, porque essas dificuldades, quando Cristo coloca as bem-aventuranças, Cristo já dá o diagnóstico da cruz. Quando Cristo coloca o sermão e vai falando os detalhes, esse é o caminho que Cristo já traça, já vai colocando para cada cristão. Gente, Cristo não enganou desde o começo. Ele nos disse já logo no começo, olha, esse é o caminho a ser seguido.
E esse caminho de santificação, cada um de nós vai passar por esse caminho. Querendo ou não, nós vamos passar por esse caminho. Mas a condição cristã, o acreditar em Deus, a nossa fé, nos leva a uma alegria, porque diante dessa palavra, diante do sofrimento, nós vamos relembrando, o Mestre nos deixou esse ensinamento. Cristo nos deixou, por isso que nós temos que nos alegrar, porque Ele nos avisou que cada um de nós iríamos passar por as dificuldades. E é por isso que Ele nos chama, e é por isso que as bem-aventuranças, elas só têm sentido quando nós lemos com o complemento: felizes os que choram, porque serão consolados. Senão seria loucura. Senão seria viver uma forma de sofrimento masoquista, né? Ah, nós temos que chorar agora, não. Só encontrará sentido quando nós complementarmos a palavra de Deus. Serão consolados, receberão a herança em Deus, receberão a vida eterna. Então é isso que nós precisamos, e é por isso que parece tão confuso, mas é muito simples. A gente olha para tudo isso e vê a simplicidade dessa palavra, né? E o que é eterno que a gente fala, gente? São os valores que Deus coloca na nossa vida e que estão dentro do nosso coração. São os valores que nós não podemos abrir mão. Porque nesses valores que o próprio Deus nos coloca, é a capacidade que Ele nos dá de viver a mansidão, de ser uma pessoa pacífica, de ser uma pessoa misericordiosa, de ser uma pessoa que sabe não revidar, né, o mal com o mal, de ser uma pessoa que se permite mudar. Nosso fundador, ele sempre fala isso. A gente vai olhando para a história dele e a gente vai percebendo as mudanças que ele foi deixando Deus agir na vida dele. A gente sempre tem falado isso, né? Que é uma coisa que a gente aprende com ele. O Espírito Santo é parceiro. E essa parceria do Espírito Santo em nós vai nos transformando, vai fazendo com que a gente vá se abrindo para um processo de vida nova. Esse é o segredo. As bem-aventuranças é para que a gente possa se abrir para uma vida nova. Porque pensa, gente, que triste seria a gente morrer sem mudar nada. Que triste seria a gente chegar no final da nossa vida do mesmo jeito, naquela situação assim, eu nasci assim, eu sou assim, ou de justificar os nossos fracassos, ou a nossa não vou mudar porque aconteceu isso na minha vida, porque aconteceu aquilo. Minha vida é assim. Minha vida é assim. E não. Nós somos pessoas criativas, pessoas inteligentes. Então, é possível mudar. Nós precisamos se abrir para que a surpresa de Deus aconteça na nossa vida a cada dia. O Papa Francisco, quando ele veio ao Brasil, por conta da Jornada Mundial da Juventude, quando ele foi em Aparecida, ele falou assim: Deus nos surpreende sempre. Deus é surpreendente. Nós que precisamos estar atentos, nós que precisamos também estarmos abertos para acolhermos essas surpresas de Deus, que vem ao nosso encontro a cada dia. Então, esse é o segredo das bem-aventuranças, que nos faz olharmos além daquilo que nós estamos vivendo, que nos faz olhar além daquilo que as pessoas fizeram, falaram para nós. Eu costumo dizer assim: o que as pessoas falaram, o que as pessoas fizeram para nós não é da nossa responsabilidade. Mas a forma que eu lido com o que fizeram comigo, a forma, o peso que eu dou para isso, aí é da minha responsabilidade. Aí já passa, eu assumo isso. Então, por isso que é importante, muitas vezes, a gente fazer, muitas vezes não, é importante a gente fazer isso diariamente, Sempre, um processo de autoconhecimento. Santa Teresinha dizia assim: eu sou aquilo que Deus pensa sobre mim. E o que Deus pensa sobre mim? Nosso carisma nos faz questionar isso, uma né? provocativa, né? Nos provoca isso. Nosso fundador sempre nos faz essa provocativa. Qual foi a intenção de Deus ao nos criar? Qual foi a intenção de Deus de querer nos colocar nesta vida, nesta família, nesta comunidade, nesta pastoral, na onde você está neste momento? Existe um propósito muito claro de Deus para as nossas vidas. E o fato da gente se abrir para essa ação do Espírito Santo é que vai nos dando a capacidade de descobrirmos. E isso vai nos levando à eternidade. Vai fazendo com que cada vez mais eu vá deixando aquilo que não pertence mais.
É difícil porque a gente vai vendo que as pessoas muitas vezes vão se ancorando, vão se Gruda, enculturando, né? né? As pessoas Gruda grudam naquele numa situação. o sentimento, naquela situação, e às vezes a gente, olhando para aquela situação, nós mesmos passamos por essas experiências, né, gente? A gente fala, nós passamos, né, dessa relação da vida, muitas vezes, como que nós nos prendemos a determinadas situações e não conseguimos olhar além. É um processo que acontece com todos nós. E Cristo, sabendo disso, Cristo nos deixa um caminho. Cristo olhando para essas nossas fragilidades. É por isso que Paulo vem dizer que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Por isso existe um caminho para as nossas fraquezas. E por isso que a ação do Espírito Santo não nos dá justificativa para nos conformarmos com as realidades de infelicidade que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, a relação com o Espírito Santo não nos deixa essa justificativa de ficar presos a situações mal resolvidas. A situação com o Espírito Santo não nos permite ficar presos ao nosso passado. Porque a ação do Espírito Santo é sempre lançar. É sempre nos lançar para frente. É sempre percorrer essas bem-aventuranças. Ah, aconteceu isso, sofreu isso, mas a ação do Espírito Santo em nós é uma capacidade, é por isso que somos o cristão, ele tem um grande diferencial do mundo, porque há nele uma ação do Espírito que o lança a superar, que traz nele esse reconhecimento das suas capacidades. Eu posso, eu consigo. E claro, é um exercício, dói, é por isso que a gente vai falar, o amor é doído, o amor custa, porque o processo de sair de determinadas situações da nossa vida, que nos paralisou ou que nos traumatizou, é um processo de dor, é que nem fazer exercício físico para quem está acostumado. O primeiro tempo, assim, dói pra caramba, bicho. A gente sente, né, o nervo ali, os músculos tudo atrofiado, até a gente chegar no compar, na estabilidade ali do exercício físico, né? Então, nós vivemos frequentemente esse processo. É por isso que nós vamos olhar para o mundo hoje e falar, por que o mundo está tão fragilizado? Porque não percorre mais o caminho das bem-aventuranças. Porque, gente, se nós olharmos para o caminho que Cristo traçou, nós vamos ver que o caminho é de sofrimento. Mas o caminho não é de infelicidade. É diferente. Sofrimento de infelicidade. Nós confundimos isso. São duas coisas assim que muitas vezes a gente coloca no mesmo sentido. E não é. Né? Porque o que é o sofrimento? O sofrimento está relacionado à nossa condição física, à nossa condição moral, ao prejuízo, ao martírio. O sofrimento tem uma grande ligação ao martírio, ao se desgastar por uma condição, a fisicamente, a moralmente a gente nos consumir diante de uma situação. Isso é o sofrimento, né? A gente vê isso, quantas mães que sofrem pelos filhos, né? Ou às vezes a enfermidade que bate à nossa porta. Um sofrimento. O sofrimento de uma separação. Sim. O sofrimento de quando morre um ente querido. É caluniado, né? Alguma coisa assim. Tudo nesse sentido a gente vai vendo assim. De uma traição. Coisas que marcam, né? E muitas vezes não está relacionado à sua decisão. Muitas vezes é consequências, por exemplo, quantos jovens que sofrem por decisões dos pais. Quantos casais que estão sofrendo, toda a família, por uma decisão de uma mãe, por uma decisão de um pai. O sofrimento de uma rejeição. O sofrimento de não se sentir amado. O sofrimento de se sentir sozinho. São sofrimentos que estão aí, muito perto de nós, nas nossas realidades. E vira e mexe eles vão aparecer. Vira e mexe. Só que esse sofrimento,
ele não pode ser de maneira alguma sentido da nossa infelicidade. Esse sofrimento, e aí a gente vai entender as bem-aventuranças, porque todo esse sofrimento que nós vivemos, que nós citamos aqui agora, unidos ao sofrimento de Cristo, se torna felicidade, porque se torna salvação. Todo o sofrimento que nós vivemos aqui, desses que nós colocamos, unido ao que Cristo passou na cruz, se torna salvação. E é por isso que nós vamos entender as bem-aventuranças, porque felizes sois vós que passam por essa condição. Porque o que é infelicidade, gente? É a condição de desgraça. Infelicidade, as pessoas não estão só sofrendo, as pessoas estão sendo infelizes. Por quê? Porque no meio do sofrimento, elas esquecem de Deus, e esquecendo de Deus, elas não vivem mais a graça. E elas vivem então na desgraça. E é daí o sentimento de infelicidade. E eu quero dizer para você, gente, que a graça de Deus, ela acontece de forma palpável. Nós experimentamos a graça de Deus. Que em meio ao sofrimento, quantas vezes, em meio a situações que eu achava assim, não vai mais ter jeito, não tem saída. E o mesmo Deus que a gente lê aqui na Bíblia, que salvou o povo da terra do Egito, Sim. o mesmo Deus que fez uma aliança nova a partir da Arca da Aliança, o mesmo Deus que a partir do Cristo salvava as pessoas no Novo Testamento, o mesmo Deus que deu força para Paulo, Pedro e para tantos santos, é o mesmo Deus que dá força para mim, para o Ângelo e para você que está nos assistindo neste momento. Então, a graça de Deus é essa ação salvífica. Quantas vezes, se você for olhar na sua história agora, Deus te salvou de algum momento, de alguma situação que você achava que você não iria sair. Hoje, situações queriam te levar a sofrimentos maiores, porque existem sofrimentos que acontecem, mas existem sofrimentos que nós criamos. A partir das escolhas erradas, a partir dos nossos pecados, a partir da nossa teimosia, enfim. São sofrimentos por escolha. Às vezes a gente escolhe errado e aí fica assim, nossa, cadê Deus? A gente quer culpar Deus, mas a culpa está em nós. Certo? Existem essas duas diferenças, né? Muitas vezes, ou às vezes a gente vai aumentando, né? Vai capacidade de fazer uma bola de neve com o nosso sofrimento, né? A luz está ali, né? Como se a gente estivesse num túnel e tá ali. Mas a gente começa a dar voltas e voltas e voltas, não consegue. A gente fica preso ali. Então, quando a gente não consegue olhar para essas bem-aventuranças, por isso que eu falei, a felicidade é a capacidade de você olhar além daquilo que está acontecendo. Isso também é fé. Fé no sentido de que assim, tá, eu tô sofrendo por isso, mas eu sei que Deus está comigo. Por isso, felizes os que choram, porque serão consolados. Consolados por Deus. Consolados por este amor que nos envolve e nos transforma. E eu já disse aqui em alguma live, Deus, ele é só bom. Tá? Deixar isso, sofrimentos não fazem parte da vontade de Deus, do projeto de Deus. Deus não fica assim, ó, vou pôr esse vírus para testar a fé. Gente, Deus não faz isso. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é generosidade. Todas essas coisas que nos acontecem, mas Jesus já tinha falado, no mundo havereis de ter aflição. Mas coragem, eu venci o mundo. Então, a nossa fé faz com que a gente vença esses sofrimentos presentes desta vida, que faz parte. Eu sofro, o Ângelo sofre, você eu sei que sofre também. Mas sofrimento não está ligado à infelicidade. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Até porque daí a gente olhar para a vida dos santos, daí que ia nos confundir mesmo. Né? Porque muitos dos santos viveram o sofrimento, né, dessa terra. Muitos dos santos viveram a pobreza. Né? A gente vai pegar aí São Francisco de Assis. Tinha tudo, né? Gente, São Francisco de Assis era para ser a pessoa mais infeliz do mundo, né? Pela sua pobreza, pela sua decisão, pelo seu martírio. E daí São Francisco de Assis, ele, nossa, exalava essa felicidade. E daí a gente não precisa ir muito longe. Acho que sábado retrasado, aqui na comunidade, nós fomos convidados a conhecer um bairro
perto de casa, ali no Jardim Heloína, perto da nossa sede. Nós fomos convidados, é um bairro assim que passa por grandes dificuldades, o bairro do Lago Azul. É um bairro próximo ali da nossa comunidade, ali para trás. E a gente não tinha realidade, assim, conhecimento da realidade do bairro. Então, e o pessoal tem servido marmitex lá para o pessoal ali e tal, alguns amigos, e nos chamou para entregar esses marmitex junto. E nós fomos, eu e a Daiane, missionária da comunidade Alicerce. Quando nós chegamos lá, eles nos falaram de uma senhora chamada Dona Fátima, né? Uma senhorinha, já mais de idade, assim, e na casa dela tem uma capelinha muito simples, e ali, né, na casa dessa mulher, ela concentra ali arrecadações, ela arrecada roupa, alimento, medicamento, ela arrecada muita coisa ali para essas pessoas. Porque nesse bairro, gente, ele não tem nem água encanada. Esse bairro não tem água encanada. Eu falei, gente, como que no bairro? Eu não acreditei quando nos falaram que esse bairro não tinha água encanada, não tinha esgoto, nada. E daí só indo lá mesmo para ver. Chegamos lá. Eu conheci essa Dona Fátima, gente. Eu fiquei, sabe quando você fica assim, abismado, se fala assim, encantado com essa senhora? Ela disse assim, olha, eu sou de Taubaté. Eu tinha minha casa em Taubaté, a minha casa era perto do centro, eu tinha ali a minha vida estável ali. E eu não sei o que deu em mim, que eu falei assim, eu preciso sair daqui. E já numa idade avançada, falei, eu preciso de um lugar onde eu encontro paz, né? Aqui é muito movimentado, aqui é muito cheio de gente, eu queria um lugar que eu encontrasse mais paz. E daí ela, então, uma mulher de oração, pediu para Deus, né, um espaço e tal, e ela comprou uma chácara nesse local. Só que ela nem sabia dessa realidade. Só que, gente, ela comprou a chácara nesse local e foi crescendo ali a comunidade do Lago Azul, ali à sua volta. E ela, então, olhando para a realidade daquele bairro, essa senhora, ela começou a fazer ela pegava, ela arrecadava dinheiro, ela e o marido dela colocava as pessoas carentes no seu carro e levava para o centro da cidade uma vez por mês para levar no hospital, para levar, pegar o dinheiro no banco, para comprar remédio. Então ela começou a fazer isso frequentemente. E daí ela falou assim, eu perguntei para ela, Dona Fátima, como é que é a vivência da senhora nesse lugar? Ela falou, olha filho, olha, a água a gente tem que economizar água aqui. Tem dia que o caminhão-pipa vem uma vez por semana, então a água que eu uso para lavar roupa precisa ser a mesma água que eu lavo a casa, que eu faço as coisas aqui de casa, tudo. Daí ela falou assim, é muito difícil você viver nessa condição. Mas ela me falou uma coisa que daí eu entendi que era muito diferente a infelicidade do sofrimento. Ela falou, meu filho, eu encontro paz aqui. Aqui está a minha paz. Eu não consigo mais sair desse lugar. Eu tenho a minha casa lá em Taubaté. O meu filho enche meu saco para me deixar esse lugar. Eu sofro aqui por a condição que não tem, por a barreira que forma aqui em casa, pelas pessoas que ficam batendo no meu portão, mas eu não consigo sair daqui. Sabe por quê? Porque eu sou feliz fazendo o que eu faço aqui. Olha, gente, quando ela me falou isso, falei, gente, ela vive numa situação de sofrimento na condição física, material naquele lugar. Mas a felicidade, porque ela está dentro de um projeto salvífico, num projeto de Deus, era capaz de trazer essa verdadeira alegria, porque eu via nos olhos dela. Ela falava assim, olha, quando esses meus filhos vêm aqui me pedir algum alimento e eu não tenho para dar, meu coração se entristece, porque eu preciso fazer algo por eles. Então, a gente vai entendendo a vida cristã, a gente vai entendendo essa paz que nós precisamos, essa verdadeira alegria. E é isso que nos motiva a nessa vida, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio a tudo que nós estamos passando, o que esse mundo tem vivido, nós cristãos, nós olhamos para esse mundo e nós, assim como Paulo nos diz, alegrai-vos. Nós olhamos, comunidade Alicerce, nós nos olhamos e nós precisamos diariamente falar um para os outros, alegrai-vos. E é interessante que a partir desse testemunho da Dona Fátima,
fica muito nítido que para ser feliz nós precisamos ter um coração desprendido, nós precisamos nos doar, nós precisamos chorar com aqueles que choram, consolar, nós precisamos buscar a mansidão, nós precisamos buscar a pureza do coração, não ter um coração que vive movido pelo ódio, pela vingança, pelo rancor. Isso é buscar a pureza, de enxergar sempre no outro aquilo que ele tem de melhor. É claro, gente, que o outro sempre vai ter defeito, como nós também. Mas é a gente não parar no defeito do outro, mas a gente também dar a outra a oportunidade dele mostrar a sua outra face para nós, dele mostrar aquilo que ele tem de bom também. E é por isso que a gente precisa buscar essa pureza, né? De olhar com um olhar puro, de olhar sem esse olhar já de maldade, de julgamento, de condenação. Deixa a pessoa se revelar quem ela é também. Dá a oportunidade dela mostrar o lado bom dela também. De mostrar, sim, alguém que tem fraquezas, que tem vícios, sim, mas é alguém que tem virtudes também. Por isso, buscar ser pessoas pacíficas, né? A gente já falou sobre ser uma pessoa de paz, uma vida em paz, né? Que aí é o que a dona Fátima falou. A gente buscando essas virtudes, a gente crescendo com a graça de Deus, nós vamos tendo um coração em paz. E aí a gente vai encontrando nosso espaço no mundo, nosso espaço na sociedade, e a gente vai se tornando cada vez mais livres. O que é ser um filho de Deus? Ser um filho de Deus é ser livre, livre muitas vezes das coisas que nós mesmos vamos nos escravizando. Nós mesmos vamos falando, isso eu não consigo, isso eu não posso, essa pessoa eu não quero mais, isso eu não perdoo. O perdão é um processo difícil, é um processo dolorido, é um processo que sozinho a gente não consegue mesmo, mas com a graça de Deus, buscando uma decisão, a gente chega lá. E aí esse perdão vai transformando a nossa vida e a nossa história, vai nos libertando. Quantas coisas a gente é impedido de fazer, de melhorar pela falta do perdão, pela falta da misericórdia. E misericórdia não é aceitar tudo, não. Quando Jesus fala ser misericordioso, não é você aceitar tudo que a pessoa é, não é você aceitar os erros, não é você aceitar aquilo que vai contra o evangelho, mas é você mostrar para a pessoa que existe um caminho melhor, que existe um caminho de felicidade, que existe um caminho de bem-aventurança, as bem-aventuranças, ou seja, um caminho de felicidade, um caminho de descoberta de algo maior, um caminho que nos leva a essa eternidade. Como tem a passagem em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é buscar aquilo que é belo, é buscar aquilo que é grande, é buscar aquilo que é a verdade da nossa vida. Isso é buscar as coisas do alto. Às vezes fica difícil de compreender a bondade, né, a beleza no todo, porque às vezes a gente já não para mais diante daquele que é belo. Às vezes a gente já perdeu a sensibilidade do olhar. Eu gosto muito aqui em casa, né, eu moro no Mombaça, e aqui é muito bonito a paisagem. Então eu gosto de abrir a janela logo de manhã, assim, começar a ver o sol que está nascendo e olhar e falar assim, nossa, como é bonito e como Deus faz tudo certo. Como Deus, ele põe ordem em todas as coisas. A gente vai dormir, aí tá tudo escuro e de repente, no horário certo, o sol começa a nascer novamente. Você vê que Deus nos proporciona tudo certinho. Deus nos proporciona belezas assim para que a gente possa perceber o Criador. Né? Na criação a gente encontra o Criador. Então, diante da beleza da vida, diante daquilo que é belo, a gente consegue enxergar a bondade de Deus. Agora, muitas vezes a gente quer parar só naquilo que é ruim, né? A gente vai enchendo o nosso coração, a gente vai trazendo para as nossas casas só situações negativas e aí a gente já chega estressado de serviço. Daí você liga a televisão, só coisa ruim. Aí você vai descontar no seu filho, no seu marido. E é interessante porque a gente vê que sofrimento não é sinônimo assim de infelicidade, porque tem muitas pessoas que não sofrem fisicamente, não sofrem materialmente, tem uma vida, tem um serviço bom, tem uma vida que sonhou e que são pessoas infelizes. Você chegou assim nos sonhos, profissionalmente, sucesso, familiar, pessoal. Quantos artistas, né? Quantos artistas que perderam a sua vida
porque idealizaram o sucesso. Quantas pessoas que na sociedade que a vida parece que é a mais perfeita, que são pessoas infelizes, que não passam pelo sofrimento moral, pela dor física, são pessoas fitness, né? Fitness, academia, bonitas, mas que se você perguntar se ela é feliz, ela diz para você, eu não sou feliz. Sempre vai ter uma justificativa para reclamar, sempre vai ter, mas hoje eu não tô bem, mas porque não consegue olhar para as coisas do alto. Não consegue ter um olhar de eternidade. E olhar de eternidade é saber assim, existe um céu que me espera. Como diz nosso fundador, não o céu, esse espaço físico azul, mas o céu do estado pleno da graça de Deus. E lá nós vamos ser felizes para sempre. Lá, gente. Aqui nós temos que ter esse percurso de passagem. Podemos experimentar um pouco do céu aqui, claro, mas não na plenitude. E é por isso que nós precisamos olhar para aquilo que vai nos dar plenitude. Saímos de Deus e um dia retornaremos para Deus. Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Diante de cada sofrimento, diante de cada situação que você está passando, a gente da comunidade Alicerce, através do carisma que Deus nos confiou, que você possa colocar nesse momento agora tudo aquilo que você tem trazido no seu coração de sofrimentos que muitas vezes foram por consequências suas. E também aqueles sofrimentos que você não escolheu, mas que aconteceu na sua vida, como as doenças, como situações que você está vivenciando, financeira, que perdeu o serviço, situações que você está vivendo de discussão dentro da sua casa, devido a essa pandemia de relacionamento com o seu marido, com sua esposa, você que está vivenciando situação de crises de ansiedade, situações de desespero, né, de não saber o que fazer mais com a sua situação financeira. Você que está passando aí, você que é mãe, passando dificuldade com o seu filho, né, nas drogas, na bebedeira, ou seu marido, ou sua esposa, todo esse sofrimento, agora, nesse momento, coloque esse sofrimento no coração de Deus. Faça com que esse sofrimento agora se torne uma bem-aventurança na sua história. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não veja nada, mas confie para que esse sofrimento seja um sofrimento que te leve à vida eterna. Talvez eu não possa garantir para você, eu não tenho essa convicção agora que a situação irá melhorar nesse exato momento. Mas eu tenho a certeza que unindo esse sofrimento ao sofrimento de Cristo, a ressurreição chegará na sua vida de alguma forma. Que Deus, como a Bruna disse, tem preparado sempre uma surpresa para cada um de nós. Que Deus o abençoe. Confie nesse Deus da misericórdia. Confie nesse Deus amoroso. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E olha, felizes são todos aqueles que conseguem eternizar os planos e o projeto de Deus na sua vida, na sua história. Aí está a nossa felicidade. E buscar os sonhos e os propósitos de Deus para você. Aí você vai conseguir entender toda essa live e as bem-aventuranças. Pessoal, muito obrigado por todos aqueles que estiveram conosco. Nos desculpe aí o pessoal do Instagram, que hoje caindo bastante, né? Caindo bastante, né? A live vai ficar gravado. Depois a Emily sempre coloca no YouTube também. Se você que não conseguiu assistir inteiro, pode ir lá no YouTube, que todas as lives estão lá. Não se esqueça de divulgar o nosso canal. Mais uma vez eu vou falar, Comunidade Alicerce. Vai lá no YouTube, se inscreve e também divulgue para os seus amigos, para os seus conhecidos. E sábado temos a nossa pizza. Você que ainda não encomendou, pessoal, pode aí estar nos mandando mensagem. Encomende a nossa pizza, é gostosa, quem já compra sabe disso. Por apenas R$20 você está nos ajudando na nossa evangelização. Então,
eu não estou enxergando, mas para todos que passaram, que Sim. estão nos assistindo, muito obrigada. O pessoalzinho que sempre está com a gente, aí a Júlia Carvalho sempre passa, a Adriele, né, da Dona Ivone, que Deus abençoe aí. Eu estava tão distante ali. Hoje está difícil de enxergar. Acho que a Ana, nossa vizinha, passou por aí também. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês, cara, né? É dessa forma nas redes sociais hoje, mas na oração principalmente é que nós vamos conseguir a nossa verdadeira felicidade. E seja um colaborador dessa obra, viu, gente? Nós aqui da comunidade Alicerce precisamos da sua ajuda, né? Nós aí precisamos da sua caridade, precisamos, né? Às vezes você não ajuda, mas eu não consigo ajudar a comunidade porque eu não posso ajudar com muito. Gente, o pouco na mão de Deus é muito. Então, aquilo que você puder ajudar, entre em contato com a gente. Olha, eu quero pegar um carnezinho da construção, eu quero ser sócio, eu quero doar R$5, eu quero doar R$10 por mês, eu quero doar 20. Gente, não importa o valor. Seja colaborador dessa missão, seja um discípulo missionário, também aqui com a comunidade católica Alicerce. Fique com Deus, até quarta-feira, nossa próxima live. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe.